Olá pessoal, eu me chamo Leonardo, sou estudante de Geografia da UEG e também faço parte do PIBID, né? E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o capitalismo e a construção do espaço geográfico. Bom, nesse primeiro slide aqui, nós podemos ver o continente europeu, que foi onde o capitalismo surgiu no final do século XV e início do século XVI, né? Devido à crise do feudalismo, né? Que foi o fim da relação entre os servos e os senhores feudais, e também o aumento do consumo de bens manufaturados pelos servos, né? Bom, a evolução do capitalismo ela é dividida em 4 fases, né? Nesse primeiro momento, nós vamos ver as 2 primeiras fases, que é o capitalismo comercial e o capitalismo industrial, que praticamente essas 2 fases elas se baseiam entre a relação da colônia e da metrópole. Bom pessoal, vamos ver aqui como é que funciona o capitalismo. O capitalismo ele possui os meios de produção privados e ele se baseia no consumo de bens pela população e também na venda do trabalho para os meios de produção, né, para as empresas. A pessoa vende o seu trabalho para as empresas, que no final das contas as pessoas acabam comprando produtos que elas mesmas produzem, né? E agora nesse outro slide nós vamos ver aqui o capitalismo comercial, né? Que é também conhecido como capitalismo mercantilismo ou pré-capitalismo, que é o período das grandes navegações. Podemos ver aqui que o capitalismo comercial ele era a relação ali entre a colônia e a metrópole, que é uma economia fechada devido a ser fundamentado no pacto colonial, né, onde a colônia só pode comercializar com a metrópole. É um ciclo fechado. E aqui nessa parte de cima podemos ver que é uma economia especializada. Por que é uma economia especializada? Porque a colônia ela não produz a economia diversificada, ela produz poucos tipos de diferenciações de gêneros alimentícios, né? Uma economia agrícola, né? Exemplo, a colônia só produz milho ou café ou açúcar, né? A economia é pouco diversificada. E nessa parte de investimento externo, por que tem investimento externo? Porque para processar esses materiais, como açúcar, essas coisas, precisa de produtos manufaturados, equipamentos, né? Que só pode ser fabricado na metrópole. Por isso que precisa de investimento externo. A metrópole vai lá na colônia e constrói a infraestrutura para poder estar processando esses alimentos. Depende do mercado externo, porque a própria colônia ela não consome, quem consome é a metrópole. E a mão de obra compulsória, que é a escravidão, né? E aqui na parte de baixo podemos ver que a colônia fornece também metais preciosos, gêneros tropicais, que são os alimentos que eu falei. E aqui é a parte que fala que depende exclusivamente do pacto colonial, que é a colônia só pode comercializar com a metrópole. Bom, nessa segunda fase, que é o capitalismo industrial, foi onde a indústria se tornou a principal fonte de lucro. E o que predominava ali era o trabalho assalariado, entendeu? E é devido a esse trabalho assalariado que fortaleceu o próprio capitalismo, porque esse modelo de trabalho as pessoas acabavam consumindo os próprios bens que elas produziam. Entende? E foi também onde houve a partilha das colônias ali entre as potências europeias como a Ásia, a África e a Oceania, onde é bem esse poder que é chamado de imperialismo, né? Onde as potências lá elas dominavam essas colônias e onde houve o enriquecimento da metrópole e consequentemente a industrialização, quando se acumulou tanta riqueza na metrópole que houve a industrialização. Qual que é a diferença entre o capitalismo industrial e o capitalismo comercial? O capitalismo comercial ele surge com as grandes navegações, com o comércio das especiarias, com o enriquecimento da metrópole. Já o capitalismo industrial ele surge a partir da primeira revolução industrial na Inglaterra, com o desenvolvimento das indústrias e das tecnologias. Essas são as principais diferenças. É isso, galera. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e sugestões também. Essas foram as 2 primeiras fases. Agora o Arthur ele vai dar continuidade. E no final do vídeo, vocês deixam um comentário aí de como ficou e se gostaram e sugestões também. Valeu!
Olá a todos e todas, eu me chamo Arthur, eu sou colega de turma e também eu estou por meio do PIBID nessa apresentação para vocês, explicando um pouco sobre cada uma das fases do capitalismo como conhecemos. Então, como vocês puderam perceber durante a apresentação do Leonardo, a gente pode então observar que o capitalismo ele passa por diversas transformações estruturais e comerciais conforme os anos se passam. Todas essas revoluções, do ponto de vista produtivo, elas são chamadas assim, revoluções, porque realmente, quando nós pensamos nas estruturas do capitalismo, cada uma das fases que foram citadas anteriormente, nós podemos observar que ao decorrer de uma nova fase que ultrapasse a já existente, como por exemplo, do período pré-capitalista ali no mercantilismo para o capitalismo industrial, nós vemos uma modificação completa da sociedade daquele período. Então, além da mudança produtiva que ocorre na Revolução Industrial, da indústria que vem no século XVIII na Europa, junto ao surgimento das máquinas a vapor, ou seja, antes da Revolução Industrial, a única forma de se produzir era utilizando única e exclusivamente a mão de obra diretamente humana, ou na mais tecnológica ferramenta que existia durante aquele período, tinha-se o uso de algumas máquinas que eram movidas à força animal. Então, nós temos como exemplo desse tipo de tecnologia as próprias carroças, os moedores de canas de açúcar dos engenhos que também já existiam, já podiam ser considerados alguns tipos de tecnologia. Mas, quando chega-se a máquina a vapor durante o século XVIII na Europa, é que a gente vai ter uma reestruturação completa do que é produzir e do que é consumir, certo? Então, por exemplo, durante o período mercantil, ainda antes da Revolução Industrial, vocês podem estar observando essa tecnologia arcaica que era utilizada e até hoje ainda é algo que é possível, sim, de se ver, né, em algumas fazendas, que são esses moedores de cana movidos à força animal. Esse é um exemplo de tecnologia que era utilizado antes da revolução das máquinas a vapor. Então, as máquinas a vapor ela vem com uma revolução que substitui necessariamente, não totalmente, é claro, que depois vão surgir mais revoluções, vão surgir mais tecnologias, mas no primeiro momento as máquinas a vapor elas vão ultrapassar essa barreira de simplesmente de uso de força bruta, certo? A tecnologia ela passa a ser uma ferramenta operável. E a indústria ela vai surgir como algo completamente novo e avançado considerando essa tecnologia que existia na época. Então nós temos uma aceleração dos processos produtivos e então, por exemplo, o que antes era para se fabricar um sapato que era feito por um único artesão e demorava dias, agora a gente pode trabalhar em uma escala muito maior. A gente está se voltando para uma lógica industrial, onde ao invés da gente demorar dias para produzir um único sapato, nós produzimos dezenas, centenas de sapatos em um único dia no modelo industrial, onde as máquinas elas aprimoram essa construção de produtos, certo? Obviamente que toda essa evolução produtiva ela não vem de graça. Então, apesar da Revolução Industrial ser em grande parte responsável pelo fim da própria escravidão, porque agora, além de produtores, para que o sistema capitalista funcione, é necessário que hajam consumidores, então existe uma pressão, e houve uma pressão que ajudou no fim da escravidão relacionada a isso, porque até então o escravo ele trabalhava no sistema mercantil e não necessariamente era remunerado por isso. Na verdade, ele não era remunerado por isso. É nisso que se baseia o sistema escravista. Então, quando aparece essa nova forma de pensar a sociedade no período industrial, é necessário que se produza cada vez mais. E para que se produza cada vez mais, é necessário que se consuma cada vez mais. E mesmo que os escravos que foram libertos se inseriram nesse contexto novo industrial, eles não tenham sido beneficiados de uma forma que pudesse dar o direito de consumo pleno para eles, nós podemos observar
pelo menos uma inserção, né, no que se considera como um trabalho remunerado nesse período. Claro que as condições que são propostas aos trabalhadores nessa primeira fase industrial, ela não é tão diferente assim do que acontecia durante a escravidão, mas ainda assim possui uma abrangência maior. O que vem a se tornar realmente o capitalismo mais próximo do que a gente conhece vem a partir desse momento industrial. E vendo essa mudança toda na sociedade, surgem vários teóricos que vão observar essas mudanças estruturais da sociedade. Um dos principais nomes que se destaca nessa análise de sociedade, das mudanças do próprio capitalismo, é o próprio Karl Marx. Porque ele nota que agora, com a criação desse capitalismo industrial, nós temos na prática somente duas classes sociais, que seriam, no caso, os burgueses, que são os donos do meio de produção, das fábricas, ferramentas, etc., e o proletariado, que seria, no caso, o que a gente conhece por trabalhador ou operário. Por quê? Porque esse trabalhador operário, tudo que ele tem para poder sobreviver é a sua força, é a sua mão de obra, é a sua força de trabalho, é a sua predisposição ao trabalho. Ele não possui um meio de poder explorar outra pessoa. Ele se submete a essa exploração para poder ter o seu direito de consumo, certo? A Revolução Industrial em si, ela vai ser responsável por desencadear com mais força toda a construção da sociedade moderna e pós-moderna que a gente vive. Então, ela aprimora ainda mais as bases das duas próximas revoluções do capitalismo que vão acontecer depois da Revolução Industrial. Esse conceito industrial, ele não é abandonado, certo? Mas conforme as revoluções vão acontecendo, após a própria Revolução Industrial, ela fica um pouquinho ultrapassada, esse conceito de revolução puramente industrial. Então, as duas próximas fases que nós vemos acontecer no capitalismo é o capitalismo financeiro, seguido pelo capitalismo informacional. Então, o capitalismo financeiro, ele existe a partir da ideia de investimento coletivo. Como assim? Então é o seguinte, provavelmente vocês já pelo menos ouviram falar de ações ou bolsa de valores. Essa ideia, ela vem dessa noção de capitalismo financeiro. O que acontece no capitalismo financeiro? Nós temos a ideia de investimento coletivo. Então, vários investidores colocam seu dinheiro em um empreendimento e dividem o lucro de forma proporcional ao que cada um investiu, certo? E esse investimento é proporcional ao quanto da empresa que cada um possui, certo? Simplificando bastante, é basicamente isso. Esse princípio é algo bem antigo, tá? Inclusive, ele é baseado nesse tipo de investimento que o navio de Pedro Álvares Cabral ele tem sua viagem financiada, certo? Ele tem sua viagem Companhia das Índias, né? Apesar de, como nós sabemos, não foi bem para as Índias que o navio de Pedro Álvares Cabral acabou desembarcando. Mas basicamente, apesar do modelo de capitalismo não ser algo exatamente novo, só a partir do século XX que nós vemos uma influência global por parte desse capitalismo, certo? Então existem vários elementos importantes, um contexto histórico bastante interessante também, que com certeza a professora Maria Rosângela vai explicar para vocês, que ocorre durante esse período. Mas basicamente essas são as bases mais importantes dessa etapa do capitalismo, que ainda junto ao capitalismo industrial, ela se compõe. É meio que o capitalismo financeiro ele complementa o capitalismo industrial. Não só o capitalismo financeiro, como o próprio capitalismo informacional, certo? Então, vamos recapitulando. Nós temos, nas etapas do capitalismo, a primeira parte com o capitalismo mercantil, que ainda é uma fase pré-capitalista, certo? Seguido pelo capitalismo industrial, que é um capitalismo que já vai utilizar um pouco mais da tecnologia, que vai aprimorar a automação dos recursos. Após isso, nós temos o capitalismo financeiro, que vem nessa noção mais de capitalismo especulativo, de capitalismo participativo. E depois desse capitalismo financeiro, nós temos o capitalismo informacional. O que seria o capitalismo informacional? O capitalismo informacional, em partes, é aquele capitalismo em que nós vivemos hoje.
Então, na segunda metade do século XX, motivado sobretudo pela invenção da internet, da globalização dos meios de informação, nós vemos surgir o capitalismo informacional. Ele traz a noção do meio tecnológico que acelera e diminui as distâncias físicas, porque a ideia de um mundo globalizado é exatamente o que vocês vivem, agora mais do que nunca. Por quê? Porque nessa realidade digital, onde vocês possuem, por exemplo, aplicativos americanos como o Instagram, chineses como o TikTok, o Free Fire, e podem consumir globalmente, não somente na escala pessoal, mas vocês podem se inserir completamente nesse mercado globalizado, vem graças à internet, nesse modelo que nós conhecemos por capitalismo informacional. Essa era do capitalismo informacional, ela traz algo que as barreiras físicas, elas não são um impeditivo, porque as informações, elas circulam livremente. Então, meio que esse conceito do capitalismo, ele torna os dados como um produto precioso, certo? Porque a partir desse momento agora, o capitalismo informacional, ele trafica, ele tem um tráfego, aliás, de informações, principalmente de informações, onde vocês podem consumir globalmente e, de certa forma, estar inserido no mercado globalmente também. Em 1861, o artista inglês Bell Scott visitou uma fábrica de locomotivas para pintar o que resultava do uso de 2 elementos que, segundo ele, eram providências divinas: o ferro e o carvão. Com eles, as riquezas aumentam, os confortos se multiplicam e as condições de vida da humanidade melhoram. A obra exaltava a primeira revolução industrial, que tinha começado na Inglaterra 100 anos antes, resultado da mecanização obtida a partir da energia a vapor e da força da água. Nascia assim o que hoje chamamos de Indústria 1.0. O outro inglês, o ator e cineasta Charlie Chaplin, eternizou no cinema a imagem de uma linha de produção típica do início do século XX. Pessoas realizando tarefas repetitivas, peças passando por esteiras rolantes em ritmo frenético, grandes máquinas fazendo parte do processo e um fiscal rígido acompanhando o trabalho dos empregados braçais. Chaplin ironizava a linha de montagem, modelo de produção implantado por Henry Ford para fabricar o seu carro mais popular, o modelo T. Produção em massa e em menos tempo significavam custos mais baixos e lucros mais altos. Esse era o auge da segunda revolução industrial, ou, como é denominada hoje, Indústria 2.0, impulsionada pela introdução da eletricidade nos processos de fabricação. Mas não podemos esquecer que as máquinas eram controladas por seres humanos. E como se sabe, errar é humano. Certamente por isso, a partir dos anos 1960 e 70, com os avanços da informática, das telecomunicações e da robótica, desenvolveu-se a automação industrial. O aperfeiçoamento do controle dos processos produtivos nas fábricas propiciou a terceira revolução industrial, também conhecida hoje como Indústria 3.0. Hoje, a conexão entre mundo real e mundo virtual, a chamada digitalização, é algo corriqueiro. Utilizando o computador ou o smartphone, checamos o nosso saldo bancário e pagamos contas. Nos conectamos diariamente a familiares, amigos e clientes por meio das redes sociais e temos acesso instantâneo a uma infinidade de serviços, como transportes, entrega de comida e música por assinatura. De maneira simplista, podemos dizer que a digitalização também chegou à indústria. É uma nova revolução que já estamos vivendo. É a revolução da Indústria 4.0. A indústria 4.0 é a digitalização dos processos industriais.
A gente passou pela terceira revolução, que foi a automação dos processos industriais, e agora eu começo a tirar todo o valor dessa automação através de analytics, através de sistemas como realidade aumentada, realidade virtual, otimizações online. Então eu digitalizo todo o meu processo, tirando vantagem daquilo que eu já tenho automatizado na terceira revolução industrial. É um novo arranjo das empresas e indústrias para comprarem, cativarem o cliente, produzirem e venderem seus produtos, né? Não é simplesmente uma questão de automação ou colocar robô no chão de fábrica, né? É uma mudança total de como a indústria ela é organizada. É um movimento da Europa para se reorganizar e voltar a ter sua indústria manufatureira, principalmente, pujante como foi no passado. O conceito do 4.0 nasceu na Alemanha e foi utilizado pela primeira vez pela chanceler Angela Merkel na Feira Anual de Hannover de 2011, como uma estratégia para modernizar a já avançada indústria do país, criando fábricas inteligentes, com capacidade e autonomia para prever falhas nos processos e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejados na produção. O nome Indústria 4.0 vem da hipótese de que estamos vivendo a quarta revolução industrial, que traria mais um grande impacto no modelo produtivo. Mas a origem, de fato, do nome Indústria 4.0 vem de um programa alemão de 2011, que tinha como principal objetivo trazer novamente a manufatura que foi toda para o Oriente, para a China, para Taiwan, para o território alemão. Isso com maior eficiência, com menos poluição, de forma enfim, adequada para aquele ambiente. Outros países, como os Estados Unidos, também começaram movimentos parecidos com outros nomes, né? Nos Estados Unidos é Smart Manufacturing, Industrial Internet of Things. Se alguma coisa é difícil de explicar, quase sempre também é difícil de implantar. Então, falei, 4.0 não pode ser tão difícil assim. Tem que ser alguma coisa. Será que eu posso simplificar o conceito? Eu coloco um exemplo muito simples, mas para mim é bastante esclarecedor, que é, se eu te dar dois dados, temperatura 39 graus Celsius, ela por si só não representa nada. 39 graus Celsius, se eu te der um outro dado e você relacionar esse outro dado, você vai gerar uma informação. E com essa informação, aí você vai tomar uma decisão, que pode ser baseado numa inteligência humana ou artificial. Mas o segundo dado para você seria corpo humano. O que é dois dados? Tem 39 graus Celsius num corpo humano, que informação você tem? Febre. E agora eu posso tomar uma decisão. Essencialmente, 4.0 são dados. Coletas dos dados do chão da fábrica, coleta dos dados fora do ambiente da fábrica, coleta dos dados da cadeia de suprimentos, coleta dos dados dos clientes, através de sensores, através de equipamentos na planta, através de smartphones, enfim, é um conjunto de dados que, com essas novas tecnologias, elas possibilitam, tá, novos modelos de negócio, possibilitam novos serviços, possibilitam novas experiências e possibilitam também um outro tipo de automação e digitalização dessas fábricas.